Alô pessoal, aqui é Leonardo Tacuno em mais uma aula de estrutura de dados. Essa é a nossa aula 4. Vamos continuar aqui nosso processo de criar um tipo de dado abstrato para um vetor, né? Então a gente está incluindo um método para adicionar elementos no vetor. Se a gente for olhar para dentro do método que a gente produziu na aula passada, então a gente tem isso aqui, ó. Adicionar. Então, o que eu fiz? Né? Criei um vetor de elementos. Esse vetor eu defini uma variável constante aqui, né? Esse final aqui indica que essa variável nunca vai mudar o valor dela, né? Eu defini com tamanho 5, ela nasceu com tamanho 5. E ela não vai modificar o valor, vai continuar com tamanho 5 até o final. Então quer dizer que eu aloquei um vetor de tamanho 5 e adicionei elementos numa determinada posição controlada pelo meu count. É um contador de elementos, né? Indica a quantidade de elementos. Inicialmente, count igual a zero indica que eu tenho 0 elementos no meu vetor e conforme eu vou incluindo elementos nesse conjunto, eu vou incluindo uma determinada posição definida por count, né? E vou incrementando essa variável e inserindo elementos nessa posição count, né? Incrementando essa posição count. Bom, isso aqui a gente já fez. Só que a gente não está levando em consideração o tamanho. Esse vetor tem tamanho 5, né? Então a gente incluiu 5 elementos, né? A gente poderia até dizer aqui que esse código aqui está correto, né? E eu tenho 5 inserções e aqui está tudo ok. Mas a partir do momento que eu incluir mais um elemento aqui, ó, como o meu vetor só tem 5 posições, se eu for incluir mais um elemento aqui, ó, 22, vamos ver o que vai acontecer. Então, não vou depurar, vou executar ele direto aqui, vamos ver o que vai acontecer, né? Vou mandar executar ele. E ocorreu uma exception, uma reindex out of bound exceptions. Isso significa o seguinte: ocorreu um erro no programa, né? Esse erro é uma exceção, e é um erro muito conhecido. Assim. Você alocou um vetor de 5 posições, né? Mas você está querendo inserir 6 elementos nesse vetor. Né? Você tem 1, 2, 3, 4, 5, e aí você quis inserir um sexto elemento numa posição que não existe. Eu inseri na posição 0, na posição 1, 2, 3, 4. Quando eu fui tentar inserir na posição 5, essa posição 5 não existe no vetor. Né? Bom, ou você poderia tratar esse erro, ou a gente poderia gerar uma mensagem mais adequada para um usuário tratar. Né? Então, a gente pode vir aqui e fazer uma verificação aqui antes de tentar inserir um elemento. Né? Se o count, né, for menor que o elementos.length, que é o número de elementos do meu vetor, né? Se ainda tenho posições para inserir ali no meu vetor, então eu deixo inserir, né? Então permito que ele seja inserido no meu conjunto. Né? E aí, ok. Né? Bom, se eu for rodar isso aqui, já é uma proteção. Não acontece erro, mas o usuário fica vendido, porque eu inseri 5 elementos e esse 22 onde foi parar? O código daqui inseriu o elemento, está executando esse código, mas não está acontecendo nada. Eu preciso dar uma mensagem adequada. Né? E aí eu posso gerar uma exception personalizada, uma exceção personalizada. Né? Então, se o count for igual ou maior que o número de elementos, eu
eu posso lançar uma nova exceção. Eu vou deixar uma exceção mais geral, né? Vamos ter uma aula só de exceções depois, mas eu vou gerar uma exceção mais geral. E essa exceção mais geral vai dar uma mensagem mais adequada, uma mensagem mais personalizada, né? Então, eu posso dizer que o vetor já está cheio, né? O vetor já está cheio. Não é possível incluir mais elementos. Ok. É uma mensagem que eu vou dar para um usuário que está tentando utilizar o método adicionar, né? E, bom, uma vez que eu gero uma nova exceção, meu Eclipse fala o seguinte, ó, estou gerando a exceção. Só que não tem ninguém tratando essa exceção, né? Então, ele sugere para você dar um adicionar throws exceptions. Esse adicionar throws exceptions indica o seguinte, quem for chamar meu método adicionar, necessariamente deve tratar essa exceção. É uma exceção mais geral, né? Mas ele deve tratar essa exceção. Quando você vai lá no principal e olha para o método adicionar aqui, e aí o Eclipse fala assim, então, se eu tenho que necessariamente tratar a minha exceção, eu posso fazer esse tratamento de duas maneiras. Ou eu coloco dentro de um try except, ou eu adiciono um throws exception aqui e lanço para o sistema operacional tratar. Quer dizer, vai explodir lá na tela do usuário de qualquer maneira. Mas a prática comum é você incluir aqui o tratamento, né, entre try e catch. Então vou fazer o tratamento dessa exceção, né, e vou colocar todos esses caras aqui dentro dessa exceção. Então toda vez que eu chamar o adicionar vetor, eu tenho que incluir dentro de um bloco try catch e tratar a exceção. Então a mensagem agora muda, né? É uma mensagem que indica o seguinte, o vetor já está cheio, é uma mensagem personalizada, né? Não é incluir, desculpa, não é possível, né? Não é possível incluir mais elementos naquele vetor, né? Então vamos gerar isso aqui. E ele já dá aqui a mensagem e tal. Então o erro ocorreu na linha 18, né? Então foi gerado aqui e foi tratado, foi executado, né, nessa linha 16 da principal. Então essa linha 16 aqui, adicionar o 22, que gerou aquela exceção, né? Então eu incluí 5 elementos, quando fui incluir o sexto, gerou essa mensagem. Eu poderia pegar esse tratamento aqui, jogar num log, né? Em vez de explodir aqui no console, eu poderia colocar num log, né? Poderia fazer isso aqui, né? Show. Não, desculpe. J option pane show message dialog, né? This, e a mensagem seria, por exemplo, e.getMessage. É uma mensagem mais adequada, né? Vou deixar null, parent null. Ok. Então, vou dar uma mensagem aqui. O vetor já está cheio, não foi possível incluir mais elementos. Então, eu daria uma mensagem algo desse tipo aqui, né?
Então explodiu uma mensagem visual, ou poderia colocar num log, né? Poderia definir um log e gerar um log de erros aqui e depois você avaliaria, tá? Tudo bem, pessoal? Então esse aqui é o tratamento de erros com try catch, né? Try exception. Tudo bem? Espero que tenham gostado dessa aula. Assinem o canal e até próximo vídeo. Um abraço.